vamos para o estudo da segunda lei da termodinâmica, a lei que trata sobre as máquinas térmicas, seus processos de rendimento, eficiência e etc. Na lousa, uma máquina, ou seja, um motor superpotente de veículos de arrancada. Esse é o objeto do nosso estudo aqui. Vamos juntos? Então tá. Para começar então, pessoal, falando da segunda lei, como já te informei, que nós trataremos sobre as máquinas térmicas, a gente precisa saber o que é uma máquina térmica. E, em grosso modo, podemos dizer que a máquina térmica tem uma função, uma finalidade, que é transformar justamente a energia interna de um combustível em energia mecânica. Então, essas máquinas térmicas, elas pegam, pessoal, e transformam, vamos colocar aqui como as provas gostam, então elas transformam calor, né, em trabalho. Tudo legal? Muito bem. Então aqui a gente tem calor em energia mecânica, né? Vamos colocar aqui, ó, transforma um calor em energia mecânica. Vamos colocar aqui energia mecânica. E como tu bem pode ver aqui na animação, a gente tem dentro desse pistão, acoplado a um sistema ali que produz movimento e joga isso para um eixo, a gente tem justamente essa energia térmica da queima do combustível aqui dentro desse pistão, promovendo então o movimento daquela engrenagem e transferindo, né, energia mecânica para aquela engrenagem. Tudo bem? Tudo certo? Então o que eu quero que tu marque aqui, ó, é que nós vamos ter que, nas máquinas térmicas, saber que esse dispositivo, ele é capaz de quê, pessoal? Converter calor em trabalho. Tá legal? Converter calor em energia mecânica. Show? Tá? Aqui eu coloquei um texto bacana que diz o seguinte, né? Tanto as máquinas térmicas, propriamente ditas, a vapor, que operam com o vapor d'água, né, que é produzido numa caldeira, quanto estas aqui de combustão interna, elas, galera, operam devido aos gases gerados pela queima desse combustível, tá? Então, aumentou a energia interna dessa substância aqui, tu vais ter essa conversão em trabalho. Tudo bem? E aqui uma parte interessante do texto que eu coloquei para ti, ó. Tanto a energia interna quanto o trabalho dependem da quantidade de energia na forma de calor, que é justamente o fundamento que a gente vai transferir à substância. Então, nessa primeira lousa, nesse primeiro quadro aqui, justamente a informação para ti do que é a segunda lei da termodinâmica, a lei que fala das máquinas térmicas. Tá legal? Então, falou em máquina térmica, vai transformar calor em energia mecânica. Essa animação tem que estar na tua cabeça. Show de bola? Bacana, então. Ora, o conceito a gente já viu, né? Isso acontece nos motores a vapor, inclusive, isso foi um grande divisor de águas, né? A máquina a vapor de James Watt na Revolução Industrial, certo? Isso trouxe para a humanidade um grande avanço tecnológico e tu estuda isso na parte de história. E claro que uma questão pode até vir, de repente, contextualizada com algum contexto histórico no que diz respeito a estas máquinas térmicas. Show? Então aqui, pessoal, nós temos o grande tópico especial que eu quero discutir contigo. O calor não pode fluir espontaneamente de um corpo de temperatura menor para um corpo de temperatura mais alta. Veja que espontaneamente, a gente já estudou isso, o calor sempre flui das regiões de menor temperatura para as regiões de maior temperatura.
Isso é espontâneo, tá? Agora, o contrário não pode acontecer espontaneamente. Já já a gente vai discutir que se for um processo forçado, isso pode acontecer. Show de bola? Então, essa consequência do sentido natural do fluxo de calor, que é das regiões de menor temperatura para as regiões de maior temperatura, né? É o que eu quero te mostrar aqui. Para que o fluxo seja inverso, e nós vamos estudar isso aqui, nós vamos precisar de um agente externo que realize trabalho sobre esse sistema. Ok? Show? Isso eu quero já te apresentar para que tu grave e leve pronto. Tudo tranquilo? Então, o calor espontaneamente das regiões de maior para as regiões de menor temperatura. O contrário vai precisar do quê? De um agente externo que já já nós vamos estudar. Então, falando em máquinas térmicas, que são nada mais, nada menos dispositivos que vão converter energia térmica em energia mecânica, a gente tem aqui a locomotiva a vapor, queima do carvão, produz o vapor, está ligado a uma engrenagem, a um êmbolo aqui que faz girar uma roda e promove movimento. O motor de veículos também, pessoal, é uma máquina térmica, converte a queima da gasolina em movimento, que transfere para o eixo do carro para fim de ter movimento. Caminhão, usina termoelétrica, enfim, temos aqui vários exemplos de máquinas térmicas que são utilizadas no dia a dia. No desenho, eu coloquei para ti a queima, né, de um combustível qualquer, provocando vapor. Esse vapor, galera, vai movimentar um êmbolo de um pistão que vai transferir aqui para a nossa roda, para a nossa engrenagem em movimento. E veja bem, isso pode, através desse gerador, promover eletricidade. Olha que bacana que é essa figura, né? Que a partir da queima de um combustível, a gente pode então, que é o que acontece na termoelétrica, produzir eletricidade. Claro, é uma forma, é uma geração de energia cara, né? Por causa de todo o processo que demanda. Tudo bem? Deixa eu sair da lousa aí para tu visualizar direitinho, certo? Então, parte introdutória aqui, nós já vamos aqui. Agora, quando estamos conversando sobre máquinas térmicas, pessoal, tem algo extremamente importante aqui, que é isso aqui. É impossível, veja bem, impossível, galera, converter todo o calor em trabalho útil, em um ciclo termodinâmico. Veja, nós não teremos nesse processo de queima de combustível para fins de gerar movimento, né? Para fins de produzir trabalho, nós não vamos ter, pessoal, 100% de eficiência. Sempre teremos perdas. Vamos discutir isso, tá? Então, falou em máquina térmica, tem uma premissa chave aqui. Qual é? É impossível em um ciclo, né, termodinâmico desta máquina que aquele calor todo seja efetivamente transformado em trabalho. Ou seja, ciclos não são 100% eficientes. Tudo bem? Tu vê isso, tu vê que na queima da lenha, do carvão, aqui na locomotiva a vapor, nós temos uma dissipação térmica muito alta, de modo que não é todo o calor que ali está sendo produzido que vai ser transferido para as rodas. Então, galera, ciclos não são 100% eficientes, tá? Sempre nós vamos ter imperfeições
devido ao que chamamos de irreversibilidades. Pronto, tu já entendeu que, como eu tenho um processo chamado de processo irreversível, o que foi, foi. Não tem como voltar. Então eu não tenho 100% de eficiência. Presta atenção. Se ele te disser na prova que existe uma máquina térmica com 100% de eficiência, ela viola a segunda lei da termodinâmica, tá? Rendimento de 100% viola a segunda lei da termodinâmica, certinho? Então, nós depois vamos estudar essa definição de entropia, né? Que está ligada justamente a essa energia com a qual eu não consigo mais realizar trabalho. Depois a gente vai entrar nesse conceito de entropia, mais para o finalzinho da aula. Show? Tranquilo? Então, cada máquina térmica sempre vai ter o que, pessoal? Sempre deve o quê? Desperdiçar alguma energia, né? Transferindo-a para um reservatório de baixa temperatura a fim de completar o ciclo. Então, veja, a queima do carvão aqui, pessoal, ela não vai ser 100% aproveitada para produzir trabalho. Eu vou o quê? Desperdiçar, perder um pouco de energia para um reservatório de baixa temperatura, que seria aqui o meio externo, o ambiente, né, que está ali à volta dessa caldeira, onde acontece a queima do carvão, e aquilo ali, então, portanto, é chamado de reservatório de baixa temperatura. Isso fecha o ciclo e aí, então, começa tudo de novo. Tá legal? Aqui um breve texto para ti. As máquinas térmicas foram os primeiros dispositivos mecânicos a serem utilizados em larga escala, onde? Lá na indústria, né, pessoal? Tu tem aqui, ó, século XVIII, na forma mais primitiva era usado o aquecimento para transformar água em vapor. E esse vapor movimentava o pistão, que por sua vez movimentava o eixo e tornava a energia mecânica útil para as indústrias, um divisor de águas, né? Mas dessa tela, pessoal, super importante tu anotar, não existe nenhuma maneira de nós termos 100% de eficiência no que diz respeito a máquinas térmicas. Não existe, tá bom? Se tu pegar, por exemplo, o motor do teu automóvel, tu vai ver que no processo ali de queima do combustível, né, a explosão do combustível no pistão, para fins de produzir o movimento ao eixo e fazer com que o carro ande, o rendimento é baixo, chega ali a 25, um pouco mais por cento. Já já veremos isso, tá? Então, o grande lance aqui é saber que se eu tiver um rendimento dito 100%, não, ele viola a segunda lei da termodinâmica, que diz o quê? Que é impossível converter todo o calor em trabalho útil. Estas duas frases, pessoal, chave no Enem, chave em qualquer outra prova de vestibular. Bacana? Bem, então, já que estamos falando de máquinas térmicas, obviamente, temos que estudar o rendimento dessas máquinas térmicas. Não é verdade, pessoal? Então, o que vem a ser esse rendimento? É o quão eficiente a tua máquina faz aquela queima e transfere aquela queima de combustível na forma de trabalho. Tá aqui o textinho, né? O rendimento é uma medida da eficiência. Quanto maior o rendimento, mais trabalho ela consegue, então, transferir. Pessoal, entendendo que, sistematicamente, o que nós vamos ter aqui quando estivermos falando de uma máquina térmica? Presta atenção. A máquina térmica, propriamente dita, ora, nós vamos ter uma fonte quente, pessoal, que é chamado também de reservatório quente, que vai estar a uma temperatura, galera, que a gente vai chamar de T1, medida em Kelvin, tá legal? E é de lá, dessa fonte quente, que nós vamos retirar calor, chamaremos de Q1,
que vai entrar na tua máquina térmica. Para quê? Por quê? Por que da fonte quente, que está a uma temperatura 1 quente em Kelvin, a gente retira calor para que a máquina consiga, então, realizar o trabalho, converter essa energia vinda, oriunda da fonte quente, em trabalho. E ela converte tudo? Um pouco ela despreza. Para onde? Lá para a fonte fria, não é verdade? Que é o chamado calor cedido Q2, pessoal. E essa fonte fria vai estar a uma temperatura T2 também em Kelvin, tá certo? Sempre lembrando, né, pessoal? Sempre lembrando que uma temperatura em Kelvin é uma temperatura em Celsius mais 273. Esse é o esquema, pessoal. Este é o esboço da máquina térmica com a qual tu vais ter de trabalhar na tua prova. Tudo bem? Fonte quente, temperatura 1 em Kelvin. De lá da fonte quente vem a quantidade de calor quente, Q1, ok. Algumas provas chamam de QQ, quantidade de calor quente. Entra na máquina isso, ela realiza o trabalho. O que ela não utiliza é jogado fora sob forma de calor cedido lá para a fonte fria. Show? Esse é o esquema. Agora pensa comigo. Tu concorda que efetivamente isso aqui é a diferença que vai haver entre o quanto entrou na máquina e o quanto ela desprezou? Por exemplo, é fácil de a gente entender. Se entrou na máquina aqui, oriundo lá da fonte quente, 1000 joules de calor. Vamos supor, esse calor recebido aqui então foi de 1000 joules, né, pessoal? A minha máquina realizou um trabalho de 500 joules também aqui. Então, evidentemente, tu já conclui que para fora foram 500 joules. Ou seja, é fácil, é nítido de ver aqui que tudo tem que estar em joule, né, pessoal? Por ser energia, correto? Tudo em joule. E a diferença entre a quantidade de calor que entrou e a quantidade de calor que saiu é justamente o trabalho. Bacana, né? Então, veja bem, como nós vamos chamar rendimento? Nós vamos chamar dessa letrinha aqui, grega, a letrinha eta. Parece um Nzinho com uma perna maior, tá certo? E aí, esse nosso Nzinho é o rendimento, o tal é o trabalho, que foi convertido através da quantidade de calor quente, show? A Q1 é a quantidade de calor que veio da fonte quente e a Q2 é a que eu joguei fora. Pessoal, olha a grande equação que define esse rendimento. Rendimento é quem? Trabalho sobre quantidade de calor, quantidade de calor vinda da fonte quente, tudo certo? Então, como isto aqui, galera, é em joule, aquilo que vem da fonte quente, o trabalho em joule e aquilo que vem da fonte quente, agora sim, a Q1 também é em joule, esse meu rendimento é uma grandeza, anota aí, adimensional, ou seja, sem unidade. Tudo bem? E pode, evidentemente, ser expresso em porcentagem, né? A gente pode ter um rendimento lá de 0,5, 50%, um rendimento de 0,2, 20%, né? E aqui, aquela grande conclusão que fizemos, né? Quem é o trabalho? O trabalho realizado, pessoal, é a quantidade de calor 1 menos a quantidade de calor 2, que eu coloquei em módulo aqui para ti, de forma que eu posso escrever a equação Q1 menos Q2 sobre Q1, mas eu acho mais fácil de tu compreender que como o teu trabalho é Q1 menos Q2, né, fica fácil de ver que o rendimento é o trabalho que a máquina realizou com aquilo que veio da fonte quente. Super importante, anota aí que essa vale a pena.
São as duas equações com as quais a gente vai ter que trabalhar. Beleza, beleza, beleza? Então, tá, rendimento é o entendimento desse processo, bem como conhecer estas duas equações para que tu possa, então, entendendo isso aqui, poder trabalhar algebricamente. Fechado? Vamos de imediato ver aqui como é que funciona isso em prova. Uma máquina térmica, representada na figura abaixo, como vocês estão vendo aqui, opera na sua máxima eficiência. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Detalhe, quando eu falo em máxima eficiência, galera, eu não digo que é 100%, tá? É uma eficiência máxima, mas, anota aí, não é 100%, tá bem, pessoal? Isso é super importante, não é 100%. E o que ela faz? Aquilo que a gente já combinou que a máquina faz. Ela extrai calor de um reservatório que está a uma temperatura quente, olha o reservatório quente, realiza trabalho e o que não usa, libera para um reservatório que está a uma temperatura mais baixa, né? Show? Então aqui o processo, né, da máquina térmica é bem simples, é muito tranquilo, é exatamente aquilo que eu tinha te falado agora há pouco, tá? Retira calor da fonte quente, realiza trabalho, aquilo que não utiliza, joga fora lá para a fonte fria. Show? Para realizar um trabalho de 600 joules, ele está me dando aqui o valor do trabalho, quanto deve ser o calor absorvido? Ele quer que eu diga quanto vale esse QE, né? Esse calor aqui que veio da fonte quente, tá? Esse QE que ele chamou ali, pode ser Q1, por que não, né? Pode ser Q1, QQ, né? Enfim, pessoal, como tu quiser. Agora, nota uma coisa que tem de problema aqui. O que é que nós temos de problema aqui? Observa a figura e me diz o que é que nós temos de problema aí. Muito bem, as temperaturas não podem estar em graus Celsius. Quando eu trabalho com a máquina térmica, eu devo trabalhar com as temperaturas em Kelvin, não é mesmo? Então, primeira coisa, 527, que é a temperatura da fonte quente, mais 273, 800 Kelvin, já fiz aqui para ti, tá? Ótimo, 327 mais 273, 600 Kelvin, já fiz aqui para ti. Então, nós temos a temperatura da fonte quente e a temperatura da fonte fria. Bacana, show! Veja que ele me deu o trabalho. Ele deu que o work, né, ou que o tal dessa máquina, esse fator aqui é de 600 joules. Bacana! Então, olha só o que eu já quero te apresentar. Como ele falou em máxima eficiência, existe uma equaçãozinha, galera, que tu pode usar aqui, que é assim, rendimento ideal. Ah, professor, tu não tinha falado deste. Pois é, este rendimento ideal pode ser calculado como 1 menos a temperatura fria dividido pela temperatura da fonte quente. Mas, professor, esse rendimento ideal é de 100%? Não, ele é o máximo rendimento. Então, esse rendimento ideal, pessoal, é o chamado rendimento máximo, que já já nós vamos discutir o nome dele, o cientista que trabalhou com isso. Mas eu gostaria de imediato, te apresentar isso aqui, ó. Olha a grande equaçãozinha aqui do rendimento máximo, que não é 100%. Ah, isso é importante saber, tá? Então, fazendo o algebrismo,
1 menos temperatura fria em Kelvin, 600, dividido por temperatura quente em Kelvin, 800. Ou seja, eu posso simplificar, né? 6 e 8 dá 3/4, 1 menos 3/4, 0,25. Pessoal, desta forma, com esta baita dica aqui, de que esta máquina tinha um rendimento máximo, repito, não 100%, porque senão a gente viola a segunda lei da termodinâmica, e nós não podemos violar a segunda lei da termodinâmica. Então, com estas informações, a gente conseguiu montar uma equaçãozinha para calcular o rendimento. Professor, sempre que ele falar em rendimento máximo, eu posso usar essa equação, 1 menos T fria sobre T quente? Pode, sem problema nenhum, tá? Depois nós vamos detalhar quem é esse rendimento, quem é essa máquina ideal. Feito isso, tu te pergunta, mas espera aí, ele está me pedindo o calor absorvido, ele está me pedindo o Q1. E é agora o momento que a gente vai para a principal equação da máquina térmica. Não é verdade? Aquela que eu já te apresentei no início do nosso bate-papo sobre máquinas térmicas. Quem é o rendimento, galera? Quem é o rendimento? É o trabalho sobre a quantidade de calor quente. Olha ali que bacana, na lousa, para ti. Tudo bem? O trabalho sobre a quantidade de calor quente. Tu viu a importância dele ter dito para mim que era um rendimento máximo? Porque a partir dessa informação, rendimento máximo, eu consegui usar esta equação aqui, que é a equação do rendimento máximo, para achar o rendimento. Show! Que é 0,25. Se eu quisesse, eu poderia dizer que esta máquina tem um rendimento de 25%. Pronto. Mas aqui eu entro com 0,25 igual. Quanto que é o trabalho, galera? 600 sobre QQ. Quantidade de calor que vem da fonte quente. E aí, fazendo o algebrismo, né, nós vamos 0,25 QQ igual a 600. 600 por 0,25, 2.400 joules. Show? Então, viu como é importante, além de tu conhecer o funcionamento de uma máquina térmica, já conhecer algumas coisas importantes que podem estar ali envolvidas no processo, bem como a chamada máxima eficiência, que é uma expressão exclusiva para essa máquina ideal. Uma máquina que tem eficiência muito alta, né, quando comparada com outra máquina, certo, galera? E aí eu posso lançar a mão, então, dessa expressão, rendimento igual a 1 menos T fria sobre T quente, lembrando que tanto a fonte fria, que é a mais baixa, quanto a fonte quente, que é a mais alta, devem estar em Kelvin. Assim eu lanço mão dessa expressão para achar o rendimento e vou para a expressão master para achar a quantidade de calor quente. Sair da lousa para tu copiar. Primeira grande resolução na lousa para os senhores, que já envolve, sim, conhecimentos avançados, justamente falando sobre essa máquina que tem um rendimento máximo, tá bom? Já já nós vamos detalhar ela. Não há porquê, né, eu deixar para vocês verem isso só no final, se a gente já pode agora, então, entender aqui que eu consigo, além de calcular rendimento, calcular o rendimento de uma máquina específica, que é a máquina chamada máquina de rendimento máximo. Jamais 100%, galera. Jamais 100%. Sempre haverá perda de calor para o meio. Show? Bom? Tudo entendido? Legal. Aí eu entro nesse cidadão muitíssimo importante, que é o senhor Carnot. E esse cidadão, pessoal, é o cara que
fez uma pesquisa sobre a máquina ideal. Opa! Então quer dizer que quando aparece ciclo de Carnot, professor, eu já posso relacionar isso com uma máquina, olha só, uma máquina ideal. Sim, tu podes fazer isso. E essa máquina ideal, o que ela tem de especial, professor? Ela tem um rendimento, olha aqui, pessoal, ela tem um rendimento máximo quando comparada com outra que opere entre as mesmas fontes, a fonte quente e a fonte fria, mas que não obedeça a esse ciclo. Ah, então esse rendimento máximo, senhor, é 100%? Não, não é 100%. Não pode ser, repito, jamais será 100%, porque senão viola a segunda lei, né? Então, pessoal, veja que eu estou te colocando que é um ciclo, né? É uma máquina que opera num ciclo termodinâmico bem definido. Ora, como é isso? Como é esse ciclo? Vamos ler primeiro o textinho aqui. As máquinas térmicas que utilizam esse ciclo são consideradas máquinas, tá aqui, ideais. Show, né? Isso acontece porque o rendimento é o maior dentre as máquinas, chegando próximo a 100 em determinados casos, tá, pessoal? Não é sempre, né? Tá bom? Pode, isso aqui pode acontecer, tá? Eu quero te dizer que pode chegar próximo, tá? Mas nunca 100, por favor, tá, pessoal? Pode chegar próximo de 100%, tá? Ficou bem claro isso, tá? Mas, prof, como é que é esse ciclo? Veja bem, a máquina do cidadão, chamada máquina de Carnot, tá? Elas vão ter quatro transformações específicas. Olha só. Primeiro, vamos ler aqui. A máquina de Carnot, todas as máquinas que operem segundo Carnot, têm rendimento maior do que qualquer outro tipo de máquina operando, circula isso, entre as mesmas fontes. Isso é muito importante. Eu tinha uma outra máquina que operava entre duas fontes, uma fonte quente e uma fonte fria, mas não obedecia ao ciclo de Carnot. Então ela tinha um rendimento. Eu troquei a máquina, mantive as fontes e agora ela opera segundo o ciclo, que eu já vou te mostrar, e aí ela vai ter rendimento maior do que aquela anterior. Todas as máquinas de Carnot têm o mesmo rendimento desde que operem com as mesmas fontes. E agora aqui eu quero te apresentar o ciclo. Olha só, o gráfico P por V, porque tu já sabe que isso acontece dentro de um pistão, onde exemplificadamente eu vou ter lá um combustível, né? E esse pistão vai se mover, então eu vou ter relação de pressão e volume dentro deste pistão. Olha aqui, pessoal, eu tenho duas curvas isotermas aqui, certo? E eu vou ter duas adiabáticas. Então, esse ciclo de Carnot, galera, que é o ciclo da máquina ideal, que dá um rendimento máximo, que não é 100%, que pode chegar próximo de 100%, ele deve obedecer a um ciclo. E qual é este ciclo? Olha só, expansão, expansão, compressão, compressão. Repito, isso acontece dentro de um êmbolo móvel, como te mostrei na primeira figurinha da aula de hoje, aquela animada, lembra? Onde nós tínhamos um combustível, né? Que ali dentro, portanto, estava passando por processos termodinâmicos e transferindo movimento, convertendo aquela queima de combustível em energia mecânica. Show? Bacana? Então, para ser um ciclo de Carnot e para ter rendimento máximo, quando comparada com uma outra máquina, quais são as transformações? Expansão, expansão, compressão,
compressão. Expansão, expansão, compressão, compressão. De A para B, uma expansão em cima da curva aqui, né, pessoal? Expansão isotérmica. Show! De B para C, expansão, porque está aumentando o volume, mas é uma expansão rápida, adiabática. Show! Compressão, de C para D, compressão em cima da curva, compressão isotérmica. E aqui, de D para A, compressão adiabática. Show! E então quer dizer, professor, que o ciclo de Carnot são 4 transformações, 2 expansões seguidas de 2 compressões. Isso! Boa, garoto! Ó, expansão, expansão, compressão, compressão, isotérmica diabática, isotérmica diabática. Vamos de novo? Expansão, expansão, compressão, compressão, isotérmica adiabática, isotérmica adiabática. Pronto, querido! Se a máquina, querida, fizer este ciclo, o rendimento é máximo. Não 100%. Tá legal? Então, visualiza bem isso aí. Visualiza, foca isso aí, que é muito importante tu entender. Agora, veja bem. De A para B, olha aqui, ó, está aumentando o volume, por isso é uma expansão. De B para C, ó, está aumentando o volume, por isso é uma expansão. De C para D, está diminuindo o volume, por isso é uma compressão. E de D para A, também está diminuindo o volume, por isso é uma compressão. Show, bacana? Então, sempre que nós virmos esses gráficos, nós temos que cuidar, porque se for obedecido esse ciclo, teremos aí o rendimento máximo, que não é 100%, repito, né? Mas é um rendimento máximo quando comparada com outra máquina que não opere segundo este ciclo, tá? Pessoal, então olha só, o ciclo de Carnot aqui, ó, tá? Eu quis mostrar para vocês todas as etapas dentro dos referidos pistões, tá? Então, veja bem, as linhas finas azuis, segundo o texto diz, são as isotermas, tá? Tu vês aqui várias isotermas, né? Aquelas que ao longo da curva a temperatura se mantém constante, né? E as linhas grossas azuis, né, pessoal, são as adiabáticas, né? Aquelas que não trocam calor com o meio externo. Então, olha só, vamos aqui, ó, de A para B, né? O que está acontecendo? De A para B, uma expansão isotérmica. Show, né? Tá entrando calor ali para poder expandir. Olha, que coisa importante que eu, se fosse tu, anotava. Na expansão isotérmica inicial, entra calor e o trabalho é positivo. E aí aqui, ó, nós temos uma expansão adiabática. É rápida, ó, expandiu, expande rápido. Ó, expansão adiabática. Não troca calor com o meio. Nota, aqui a quantidade de calor é positiva, entrou calor para proporcionar essa expansão. Show! E aqui, ó, uma expansão de B para C rápida, onde não troca calor com o meio. Vamos para o C para D, uma compressão em cima da linha adiabática. Então, ó, em cima da linha isotérmica, compressão isotérmica, sai calor. Pessoal, enquanto na primeira, anota isso comigo, entra, isso aqui é pergunta de prova, galera. Entra calor, aqui na compressão isotérmica, pessoal, sai calor. Isso é pergunta de prova, pessoal. Legal? E aí, então, compressão de C para D e de D para A, mais uma compressão rápida, que é a compressão adiabática, aquela em que não troca calor com o meio. Veja, tudo que é adiabático não troca calor com o meio. Então, vamos lá? Expansão, expansão, compressão, compressão,
isotérmica adiabática, isotérmica adiabática. Aí está o ciclo de Carnot. Vou sair da tela para que tu pause o vídeo, veja o que está acontecendo em cada uma das etapas deste ciclo, cujo rendimento é máximo quando comparado com uma outra máquina que entre as mesmas fontes não respeite esse ciclo. Tá legal? Isto, pausou? Entendeu? Então, evidentemente que o movimento desse êmbolo vai transferir, né, pessoal, energia para que haja, então, movimento. Tá legal? Para que haja energia mecânica a partir da energia térmica. Anotou? Pausou o vídeo? Dei um tempinho ali para que tu pause o vídeo, né? E que tu consiga anotar isso aí. Muito bem. Então aqui, para a próxima tela, repito, para ti o gráfico, expansão, expansão, compressão, compressão. Entra calor, expansão isotérmica, não troca calor, expansão adiabática, compressão isotérmica, sai calor, compressão adiabática, não troca calor. Numa máquina de Carnot, a quantidade de calor que é fornecida pela fonte de aquecimento e a quantidade cedida à fonte de resfriamento, estou falando destas duas aqui, são proporcionais às temperaturas absolutas. Então, mais uma equação específica para o senhor Carnot. Q2 sobre Q1 é igual a T2 sobre T1. Prof, posso usar essa expressão para a máquina ideal? Pode, coloca aí, tá? Mas, prof, quando? Ele pode te dar uma transformação, te dizer que é de uma máquina de Carnot, e aí tu já sabe que essa quantidade de calor que entra, bem como, ou aliás, que entra na expansão isotérmica, bem como aquela quantidade de calor que sai na compressão isotérmica, pessoal, elas são proporcionais às temperaturas absolutas. Prof, o que quer dizer absoluta? Medida em Kelvin, né? Nunca tu vais mexer em gases e termodinâmica em Celsius. Nunca. Tu sempre vai entrar na fórmula em Kelvin. Show de bola? Sendo assim, né, pessoal? Olha aqui, eu faço todo o recurso algébrico, né, para chegar na expressão que a gente já viu lá na resolução daquele problema, portanto, que falava sobre a máquina de rendimento ideal, a máquina de Carnot. Rendimento de 100%? Não, jamais. Por quê? Porque viola a segunda lei. Então tá aí, certo, galera? Olha o gráfico, entenda bem o gráfico, foca nesse gráfico porque ele é perguntado e a expressão algébrica que tu vai precisar conhecer, bem como aquela que tu pode trabalhar a fim de achar o rendimento, conhecidas as temperaturas absolutas. Show de bola? Anota que é importante. Muito bem, agora olha aqui. Olha aqui. Para que nós tivéssemos 100% de rendimento, se fosse possível isso, por isso coloquei importante, todo o calor oriundo da fonte quente deveria ser transformado em trabalho. Não é verdade? Porque daí a temperatura absoluta da fonte de resfriamento seria 0 Kelvin. E tu consegues atingir 0 Kelvin? Não de jeito nenhum. Então, veja que se a prova te perguntar, tá, mas numa situação hipotética lá, eu quero ter 100% de rendimento. Não pode, não, é impossível. Tu viola a segunda lei. Mas basta saber só isso? Além disso, tu tem que saber o seguinte, todo o calor que eu chupei da fonte quente deveria ser usado para o trabalho. E além disso, a fonte fria deveria estar a 0 Kelvin, né? Partindo daí a gente conclui que como o zero absoluto não é possível, não tem como
acontecer isso, tá? Pessoal, uma bela imagem aqui do motor de 4 tempos, o motor de automóveis, muito importante. Olha, o motor de 4 tempos tem a válvula de admissão que abre para receber esse jato de combustível, essa mistura ar-combustível, tem a câmara de combustão, tem o pistão propriamente dito, né? Tem a haste de conexão e tem o chamado virabrequim, já caiu em prova, que é o que transmite movimento do motor para as rodas, tá? Então, primeiro estágio, galera, anota aí no teu material, aspiração. O pistão recebe aquele combustível, como se jogasse assim, ó, um combustível ali para dentro, como se muitas gotículas de água, perdão, de combustível, como a gente faz com água às vezes, né? Assim, ó, né? Fossem lançadas ali para dentro daquele recipiente. Essa é a aspiração, o primeiro momento aqui. Válvula fechada, né? Ocorre a compressão. A mistura ar-combustível, então, ela é, como diz o próprio nome, comprimida, tá? Então, ó, comprimiu aquele ar-combustível. Lembrando, galera, esse combustível, ele é como se fosse assim, ó, soprado ali para dentro, quando a válvula está aberta, tá? Terceira etapa, combustão. A vela, pessoal, a vela de ignição é ativada, promove uma faísca e ocorre uma explosão controlada, evidentemente, ali dentro. E esse pistão, então, agora ele tende a baixar. Olha ali o símbolo dele baixando. Isso é a etapa de combustão. A explosão força o pistão para baixo. E o último momento, que é a exaustão, que aí então o pistão expele esses gases queimados com a válvula aberta e é a saída, o escapamento, né, que tu tem lá no carro. Show! Xodó do Enem. Então, 4 tempos no teu motor, tem que saber. É uma máquina térmica? Muito importante. Vamos lá? A aspiração, grosseiramente, entrou ar combustível, compressão, comprime, pistão sobe, olha aqui aquela mistura comprimida. Terceira etapa, a combustão, faísquinha da vela, promove a explosão, vai transmitir o movimento ao virabrequim, que vai, por sua vez, fazer o carro movimentar. E a última etapa, a saída de gases. Esse é o motor de 4 tempos, galera. Eu quero sair da lousa para que tu pause o vídeo e anote todas as características do motor de 4 tempos, que é uma máquina térmica. É, sim, uma máquina térmica que converte, né, pessoal? Converte energia térmica, show, em energia mecânica. Olha o virabrequim. Esse virabrequim, pessoal, dentro do motor, ele então é uma série de engrenagens que transmite o movimento ao eixo do veículo. Show? Bacana, né? Muito bacana isso aí. Quero que tu anote, portanto, que é xodó do Enem, tá? Por ser uma máquina térmica, por estar aí presente no dia a dia da gente. Legal? Certo? Aqui então a ideia gráfica e animação do que está acontecendo naquele motor de 4 tempos lá, né? Ó, aqui o primeiro momento ali de ponto morto, né? Aí aqui, ó, aquela fase de admissão, depois aqui até a explosão e depois o experimento dos gases. Entrou combustível, né? Vai ter toda aquela etapa que eu já te mostrei, até que então seja expelido os gases. E tu podes ver que aqui eu tenho, né? Eu tenho aqui, muito interessante, né? Expansão, expansão, compressão, compressão, tá? E aí o motor de 4 tempos na animação. Deixa eu sair da lousa para que tu possa aí observar com calma o que está acontecendo, baseado exatamente no que nós vimos aqui, né? Ó,
aspiração, compressão, combustão e exaustão. A aspiração, a combustão, até que no fim lá haja a compressão e a ejeção dos gases. Tudo bem, gente? Bacana isso aí, né? Tá? Essa animação, portanto, do motor de 4 tempos. Vamos lá? Um projeto propõe a construção de 3 máquinas térmicas, M1, M2 e M3, que devem operar entre as temperaturas de 250 Kelvin e 500 Kelvin. Que bom, já está em Kelvin. Isso me facilita bastante. Temperatura fria, né? Ou eu posso chamar T2 se eu quiser, né? Que é 250 Kelvin, e a temperatura 1, né? Ou TQ, que é aqui 500 Kelvin, tá? Que bom que já está em Kelvin. Mas ele quer, galera, que o rendimento seja de 50%, ou seja, ele fixou o rendimento máximo de 50%. Então, meu rendimento máximo é de 0,5. Na hora da equação eu uso assim, não em percentual, tá? Em cada ciclo de funcionamento, o calor absorvido é sempre 20 kJ. Isso poderia ser meu Q1, né, pessoal? Seria a quantidade de calor que vem da fonte quente, tá? Ou 20.000 joules, como tu quiser, tá? E aqui na tabela o trabalho que cada uma das máquinas realiza com estes 20.000 joules que vieram da fonte quente. Tudo bem? Deixa eu colocar aqui que esse aqui é o Q1, ó, que vem lá da fonte quente, certo? Porque ele falou que é o calor absorvido. Professor, como é que eu sei que o absorvido é o Q1? Sim, o absorvido é o QQ ou Q1. A máquina M1 pega 20.000 joules e realiza um trabalho de 20.000 joules. Isso já estou vendo que não é possível, né, galera? A máquina M2 pega 20.000 joules e realiza um trabalho de 12.000 joules. Tá, plausível. E a máquina M3 pega 20.000 joules da fonte quente e realiza um trabalho de 8.000 joules. Também plausível. Mas ele quer saber, de acordo com a segunda lei, né, e de acordo com o que foi estabelecido aqui, pessoal, o que foi fixado aqui como um teto, quais as máquinas seriam possíveis ou possível de serem construídas. Tudo bem? Cara, a primeira coisa que eu posso até provar para ti que esse rendimento tem que ser de 50%. Olha só, eu pego aqui, ó, 1 menos T fria sobre T quente, 1 menos 250, que é a temperatura fria, sobre 250, e já mato que esse é o meu teto. Não posso passar dali nesse projeto. Mas por que, professor, que eu não posso passar dali? Porque o projeto me colocou diante de 2 fontes, uma de 500 Kelvin e outra de 250 Kelvin. Então, ele me limitou a ter um rendimento de 50%. Show? Nem precisava ter feito isso, tá? Mas vamos lá. A máquina 1, é possível, hein? É possível que ela receba 20 kJ da fonte quente e realize um trabalho de 20.000 joules? Não, claro que não, né, pessoal? Porque o rendimento seria de 100%. Isso viola a segunda lei da termodinâmica. Eu até calculei. Olha aqui, rendimento 1 é o trabalho dividido pela quantidade de calor quente. 20.000 sobre 20.000 dá 1. Não pode. De olho eu já sabia que não podia. Tá legal? Vamos para a máquina M2? Olha aqui, rendimento 2 é o trabalho sobre a quantidade de calor que vem da fonte quente. 12.000 dividido por 20.000, 0,6. Opa, pode! Mas espera aí, aqui no exercício há um limitante, que é de que seja no máximo 50%. Veja,
Pessoal, 60% é um rendimento admissível. Pode, porque não chegou a 1. Mas o problema me limitou a 50%. Então, galera, não dá, porque ele foge do nosso projeto, tá? E por fim, rendimento da máquina 3 é o trabalho dividido por quanto ela pega da fonte quente. 8.000 é o trabalho, 8 quilojoules, e 20.000 é o que ela realiza, ou portanto é o que ela retira, desculpa, da fonte quente. Então, realiza 8.000 joules de trabalho e a partir de 20.000 joules vindo da fonte quente, o que dá 0,4 e está dentro do meu projeto, do estipulado, do normatizado aqui. Então, a única máquina, portanto, possível e que obedece ao projeto é a máquina M3. Tudo bem, galera? Anota aí, verifica que questão bonitinha no que diz respeito àquele 0,6. Pode existir um rendimento de 0,6, mas não aqui, porque aqui estas duas temperaturas me limitaram a um rendimento de 50%. Show de bola? Copia aí então, para tu ter isso aí anotadinho no teu material. Tudo bem, galera? Vamos agora então falar sobre outro tipo de máquina térmica, que são as máquinas frigoríficas, tá? Essas máquinas frigoríficas ou geladeiras, freezers, frigoríficos propriamente ditos, nós vamos trabalhar aqui com o termo, galerinha, eficiência. Tá legal? Então, quando na tua prova lá aparecer máquina frigorífica, é muito comum que ele coloque a palavra eficiência atrelada a essa geladeira, a esse freezer, tá? Pessoal, e como é que funciona então? Ora, é o contrário, né? Veja bem, lembra que eu te disse que o calor flui espontaneamente das regiões de maior para as regiões de menor temperatura. Ora, aqui na geladeira, pessoal, o processo é inverso. Então, eu tenho de ter um agente externo, e aqui está ele, para que aconteça esse fluxo no sentido contrário. Ou seja, o calor tem que fluir das regiões mais quentes para as mais frias. Então, é interessante. Em geral, espontaneamente das regiões de menor para as regiões de maior temperatura. Isso é espontâneo. Aqui é o contrário. Então, para que tu, na hora da prova, visualize isso, eu vou ter ainda a fonte fria, vou ter a fonte quente, só que agora é retirada energia lá da fonte fria, que é o papel do compressor no sistema, tá, pessoal? Então, até coloquei um refrigerador antigo aqui, que usava esse antigo gás aqui, que não se usa mais, mas só para te mostrar que era um gás refrigerante, um gás que estava ali, né, para promover justamente esse processo aqui, do contrário, vamos dizer assim, né, de uma máquina térmica propriamente dita. Então, da fonte fria se retira uma quantidade de calor fria aqui no compressor. Entra trabalho e aquilo que não é usado, pessoal, é desperdiçado para agora o meio aqui, que é a fonte quente. Por que, professor, que é a fonte quente? Porque lá dentro da geladeira tem que estar frio, não é mesmo? Então, olha o texto que o prof colocou para ti. Um refrigerador retira calor da onde? Sublinha comigo, retira calor da fonte fria e despeja na fonte quente. Esse é um processo não espontâneo. Graças a quem? Graças ao compressor, né, pessoal?
esse compressor tem um papel, uma finalidade aqui, esse dispositivo. Qual é? Na hora da tua prova, ele realiza trabalho sobre o gás. Olha o trabalho negativo aqui. Olhei na hora da prova para uma máquina frigorífica. Sei que máquinas frigoríficas vão ter eficiência. E aí, o que acontece numa máquina fria? Retira calor da fonte fria, entra trabalho e despreza para a fonte quente, tá? Tudo bem? Papel do compressor, justamente esse processo não espontâneo. Papel do compressor na hora da prova, em uma geladeira, em uma máquina frigorífica. Qual é o papel do compressor? Realizar trabalho sobre o gás, trabalho negativo. Show! De maneira geral, a energia mecânica, esse trabalho é que é convertido em energia térmica. Isso aqui é importante, galera, isso aqui já foi Enem. A energia mecânica é convertida em energia térmica. Viste que o processo é o contrário da máquina térmica propriamente dita, muito embora toda máquina frigorífica seja uma máquina térmica. Máquina frigorífica é uma máquina térmica, mas nem toda máquina térmica é uma máquina frigorífica, não é mesmo? Certo, galerinha? Esse é o processo, este é o procedimento, tá? Então, entendemos que deve haver sim um agente externo, que é justamente o meu compressor, que tem um papel bem definido aqui, certo, galerinha? Bem definido aqui nas máquinas frigoríficas. E aí, ó, a eficiência, então, é a quantidade de calor fria pelo trabalho. É o contrário, né, galera, do que nós vimos fazendo lá no rendimento, que era o quê? Era o trabalho sobre a fonte quente. Concorda? Né? Lembra, aqui a eficiência é a quantidade de calor fria pelo trabalho, tá? Então, ó, a eficiência, que eu chamo de E, não tem problema tu chamar de eta, mas melhor que tu entenda para diferenciar e distinguir, chamar de E. É o coeficiente, tá? Obtido pela razão entre o calor retirado da fonte fria, que é o objeto principal de funcionamento de uma máquina frigorífica, e o trabalho realizado pelo compressor. Eu quero que tu pinte isso. Trabalho realizado pelo compressor em cada ciclo, tá? Abrindo ela, ó, QF sobre QQ menos QF. Não uso quase nunca assim, uso quase sempre assim. E um refrigerador pode ter eficiência máxima? Claro, né? E aí vai ser TF sobre TQ menos TF, seria um refrigerador em ciclo de Carnot. Muito raro de aparecer, mas é legal que tu saiba, tá? Aquele tempinho para tu pausar, porque formulários são sempre importantes, são sempre relevantes, né? Então a gente tem que conhecer o princípio de funcionamento dessa máquina térmica, né? E a parte algébrica. Pessoal, olha que o trabalho é QQ menos QF aqui, tá? QQ menos QF, olha só. Então é importante tu saber essa tela, sobretudo para o Enem. O Enem gosta disso, tá, galera? O Enem gosta de máquinas frigoríficas, gosta de perguntar sobre eficiência de refrigerador. Sim, muito importante. Olha aqui, ó, eu saio de novo da tela e imploro para que tu anote essas expressões bonitas que estão aí na tua tela. Tá legal? Bacana? Muito bem, e olha aqui como funciona uma geladeira. Olha só, no congelador, o líquido frio recebe calor do refrigerador e evapora, sendo sugado para o compressor, né? Recomeçando o processo, que é o tópico 4. É o final de tudo. Mas, professor,
Aonde é que começa tudo isso? Que é justamente a minha dúvida, que é justamente o elemento principal do meu estudo de uma máquina frigorífica. Olha onde é que começa, gurizada. Olha onde é que começa aqui. Olha aqui onde é que começa, tá? Isso é muito importante. No compressor chega o gás frio que é submetido a uma alta pressão. Por isso o nome já diz, compressor. 10 atmosferas e esquenta 41 graus Celsius com pressão adiabática. 2. No condensador, o gás que estava quente, né? Ele faz o quê? Perde calor para o ambiente e condensa, transformando-se em líquido quente a alta pressão. Na válvula de expansão, o líquido expande então diminui a pressão. Vocês viram? Era 10, passou para 1,6, né? Uma expansão rápida e a temperatura se reduz. Olha que interessante. Lembra? Na expansão adiabática, sem trocar calor com o meio, a temperatura tende a diminuir, né? Menos 19 graus Celsius. E aí, lá no congelador, o líquido frio recebe calor do refrigerador e evapora, sendo sugado para o compressor e fazendo todo o processo de novo, tá? Isso é Enem, galera. Isso é contextual, tá? Isso aí pode aparecer na tua prova. Então, tu vai lembrar que tudo começa ali, naquele cidadão, naquele agente externo chamado compressor, tá? Ó, no compressor chega gás frio. Antigamente se usava o gás frio, é um gás refrigerante, que a gente chama, tá? Que é submetido a uma alta pressão. Olha só, 10 atmosferas, esquenta 41 e aí compressão rápida, adiabática. Não troca calor com o meio externo. Lá no condensador, pessoal, tá? O gás perde calor e condensa, transformando em líquido. Aí, na válvula de expansão, diminui, como já diz o nome, diminui a pressão, uma expansão adiabática, rápida, sem trocar calor com o meio, temperatura reduz a menos 19, lá no congelador, tu já sabe, todo o processo, então, volta a acontecer. Isso é Enem, quero que tu anote. Pausa o vídeo e anota aí. Muito bem, galera. Certo? Olha aqui. O Enem pode até, inclusive, te apresentar essa etiqueta de eficiência, né? Que vem junto com as geladeiras, refrigeradores, né? E daqui ele pode cobrar uma série de coisas, inclusive a energia consumida, né? Que é a potência vezes o intervalo de tempo, né? Então, essa etiqueta, para fins de curiosidade, já que o Enem gosta de contextualizar isso aqui, o tipo de equipamento, refrigerador, o nome do fabricante, né? A marca, indicação do modelo, indicação da eficiência energética. Olha aqui, pessoal, isso é muito importante, né? A indicação do consumo, ó, quilowatt-hora por mês. Lembrando que a tua energia consumida, né, pode ser calculada como? A tua energia consumida pode ser calculada potência vezes o intervalo de tempo. Nós vamos ver isso com critério lá na eletricidade, tá? Informações adicionais aqui sobre o produto, né? O quantos litros ele tem no compartimento principal, o total do refrigerador, temperatura do congelador, o selo do Inmetro. Então, pode aparecer aqui, ó, a voltagem, né, pessoal? Para que tu veja e aplique isso lá no cálculo da potência. Nós vamos estudar em eletricidade isso, tá? Então, só para te mostrar que conhecer, sim, o funcionamento da geladeira, identificando cada uma das etapas do processo termodinâmico é relevante, é importante para o Enem, é contextualizado? Muito. Conhecer também a leitura de uma etiqueta aqui do fabricante que me traz informações como diferença de potencial, voltagem, eficiência, consumo, muito importante, tá? Pessoal, vamos falar aqui rapidinho sobre dois tipos de
processos, tá? Aqueles que chamaremos de reversíveis e os irreversíveis. Simples, o próprio nome já nos diz aqui, tá? Um processo reversível, ele é na verdade uma idealização, mas ele pode ocorrer, tá? Ele deixa o sistema em equilíbrio com a vizinhança e ele ocorre para que mudanças lentas na temperatura do sistema em seu processo inverso, tá? Ótimo. Então, olha só, eu mostrei para ti aqui, ó, de 1 para 2, um processo reversível, tá? Ou irreversível. Então, o processo irreversível sempre ocorre em uma direção. E este eu quero que tu grave. Expansão livre de um gás, gás expandiu. Fluxo de calor do quente para o frio, isso é um processo irreversível. Atrito que converte energia mecânica em calor. Esses aqui, pessoal, os processos irreversíveis, como o próprio nome já diz, eu coloquei 3 exemplos que já foram questão de prova. A expansão livre de um gás, o fluxo de calor de um corpo quente para um corpo frio e o atrito, né, que vai converter a energia mecânica do arrastamento em calor. Isso é importante, tá? Agora, lembra, estes são irreversíveis. Foi, não tem mais o que eu fazer. Já no reversível, ele deixa o sistema em equilíbrio com a vizinhança, tá? Ocorre para mudanças lentas na temperatura do sistema em seu processo inverso. Então, esse processo 1, 2, reversível ou irreversível, tá? E o 2, 1 é um processo internamente reversível. Isso é mais complexo, é mais difícil de aparecer em uma prova, mas conhecer os processos irreversíveis é super importante, tá? E por que isso, prof? Por que eu devo conhecer esses processos? Porque tem um tópico aqui, pessoal, muito especial no estudo da segunda lei da termodinâmica, onde tu deve pelo menos ter visto esses conceitos, e é o conceito de entropia. Muito importante. Grosseiramente, a entropia é a medida do grau de desordem de um sistema. Tu já deve ter ouvido falar isso. Nós vamos chamar a entropia de S e falar em grau de desordem de um sistema. Mas eu complementei para ti. Lá no início do nosso estudo hoje, apareceu a palavra entropia. E eu coloquei aqui, ó, como um complemento desse conceito, que é um conceito um tanto quanto complexo, muito pouca gente estuda a entropia, eu coloquei assim, é a medida do grau de desordem de um sistema. Até aqui todo mundo sabe e já ouviu isso alguma vez na vida, mas eu complementei, uma medida da indisponibilidade da energia. Pessoal, essa grandeza, entropia, S, ela está intimamente relacionada com a segunda lei. Tu te lembra que eu tinha um tanto de energia que era desprezado, com o qual eu não podia trabalhar, né? Então, olha só, a entropia, meus amigos, ela está, sim, relacionada com a segunda lei e que tende a aumentar naturalmente esse grau de desordem, essa degradação de energia, né? E eu falo em degradação, não em destruição de energia, né? Que ao sofrerem mudança de temperatura, olha que importante esse texto, e eu coloquei textual porque o conceito é complexo, mas se tu pelo menos uma vez na vida te familiarizar com os conceitos, já te sentes mais confortável. Ao sofrerem mudança de temperatura, os corpos alteram o estado de agitação das moléculas. Show! Para mais ou para menos. Então, ao considerarmos essa agitação como a desordem, o que a gente pode concluir? Que a variação de entropia
é a variação do calor pela temperatura. Muito raramente isso cai, muito raramente. O que eles cobram? O que eles cobram é o conceito de entropia, que está ligado com a degradação de energia, indisponibilidade da energia para trabalho, que é uma grandeza física relacionada com a segunda lei, sim, que tende a aumentar naturalmente do universo. E aqui eu coloco para ti, quando o sistema recebe calor, nós já vimos isso no balanço energético, que é maior que zero, então a entropia aumenta. Quando o sistema perde calor, que é menor que zero, a entropia diminuiria. Quando o sistema não troca calor, a entropia permanece constante. Mas cuida agora, cuida, a reversibilidade não viola o princípio de conservação da energia. A entropia é uma propriedade nova que determina se algum processo é reversível ou não. Essa é uma propriedade de estado e não depende do caminho. Tá legal? S, que é a entropia, não obedece, olha isso, pessoal, S não obedece a uma lei de conservação. Já foi questão do Enem, justamente porque eu estou falando de indisponibilidade de energia, degradação de energia. Olha isso aqui, meus amigos, que é o mais importante para o conceito de entropia. Se um processo irreversível ocorre em um sistema fechado, a entropia sempre aumenta. Então, na tua prova, a entropia ou aumenta ou permanece constante. Preciso que tu leve pronto isso. Na tua prova, tá? Um processo irreversível ocorrendo num sistema fechado, a entropia sempre aumenta. Pode permanecer constante? Pode, mas sempre aumenta se for um processo irreversível fechado, ok? Então, a entropia é um conceito, sim, um tanto quanto complexo, que tu deve aí, pelo menos, ter uma vez na vida feito a leitura para que tu possa entender. Tá legal? Pausa esse vídeo, anota ali, na tua prova, a entropia ou permanece constante ou aumenta. Na tua prova é assim que vai aparecer. Repito, na tua prova ou a entropia vai aumentar ou a entropia vai permanecer constante, estando ela relacionada com a indisponibilidade de energia. Show? Beleza? Beleza, pessoal? Então vamos lá. Vamos finalizando aqui falando sobre a expansão livre de um gás. Bom, o que vem a ser a expansão livre de um gás, galera? Gostaria que tu imaginasse esse sistema aqui, onde eu tenho dois recipientes interligados e fechadinhos aqui, ora por uma torneira. E nesse recipiente, pessoal, eu tenho um gás ocupando somente aquele volume da esquerda. O que acontece aqui é que eu posso, então, abrir a torneirinha desse sistema dito adiabático, né? E esse gás, portanto, vai ocupar todo o recipiente que o contém. E notem, né, que como os gases não têm forma própria, né, abrindo a torneira, ele vai ocupar todo o recipiente ali formado por esses dois balões. Show? Isso a gente chama, galera, de expansão livre do gás. Abrir a torneirinha, aquela região que não continha gás passa, portanto, a conter. Essa expansão fez com que o gás ocupasse todo o volume ali. Então, pessoal, o gás sofre essa expansão livre e não tem nesse processo aqui realização de trabalho, nem tampouco transferência de calor, porque o sistema é adiabático. Lembra, adiabático não troca calor com o meio externo, tá? Então, lembra da primeira lei da termodinâmica, onde a gente escrevia que ΔU é igual ao Q menos o trabalho? Como esse parâmetro Q e trabalho não sofrem alteração, né, a gente vai ter a energia interna
inalterada. A gente pode colocar aqui, né, que a variação da energia interna nesse processo, ela é igual a zero na expansão livre do gás. Pouquíssima gente sabe disso aqui, então é bacana que tu leve pronto, tá? Para a tua prova, lembrando que, mas professor, como é que não tem trabalho? Muitos me perguntam isso, né? Então olha só, eu coloco aqui para ti que não tem calor, porque o sistema é adiabático, né? Então o ΔQ é igual a zero, tá? E como não tem colisões entre as moléculas e um êmbolo, pessoal, tu não tens aqui nesse sistema um êmbolo, né? Tá? Um êmbolo móvel, né? Nós teríamos trabalho se tivéssemos o êmbolo móvel, né? Mas nós não temos aqui, né? Então olha só o que eu escrevi para ti. Como não ocorrem colisões entre as moléculas e um êmbolo móvel, que levariam à variação de energia cinética, não tem realização de trabalho. Tá legal? Então falou aqui, ó, falou em expansão livre do gás, duas coisinhas importantes aqui tu tem que saber, tá? Olha só, a quantidade de calor trocada é zero e o meu trabalho, o meu work também é zero nesse processo aí que tu leva pronto. Tá legal, galera? Show de bola? Bacaninha? Então, nós não temos, ó, variação de energia interna. Estou saindo da lousa aí para que tu possa fazer as anotações disso aí, finais, e a gente, então, encaminhando o final. Show? Caiu expansão livre do gás, tu já sabe o que tu vai fazer na hora da prova. Bacana? Muito bem. Então, deixa eu limpar aqui a nossa tela. Então, essa parte de refrigeradores e expansão livre do gás pode ser aí uma questão do Enem na tua prova. Vamos aplicar? Para encerrar aqui. Pessoal, uma questão bem legal. Em uma máquina frigorífica, em cada ciclo da substância trabalhante, né, é retirada uma quantidade de calor Q2 da fonte fria. Já sabemos que isso, de fato, é o que acontece, né? É retirado, né? Retirado calor da onde? Da fonte fria. Esse é o funcionamento, né, pessoal, do nosso refrigerador, da nossa máquina frigorífica, né? O congelador e uma geladeira, que juntamente com o trabalho externo, tal, trabalho do compressor, lembra? Nas geladeiras é rejeitado para a fonte quente, lá para o ar atmosférico, na forma de calor, uma quantidade chamada de Q1. Show? Bacana. Ele explicou para ti. Aí ele quer assim, ó, letra A, analise o tipo de conversão que ocorre na máquina térmica. Primeira pergunta. Justifique qual é a lei que sustenta o funcionamento, né? Demonstre a equação do E, da eficiência da geladeira ou da máquina frigorífica em questão. E por fim, se ele retira 200 joules e entra ali um trabalho, entra ali um trabalho de 400 joules, quanto é a eficiência dessa máquina frigorífica? Vamos lá? Pessoal, eu coloquei aqui textual para que tu possa depois pausar o vídeo e, né, fazer a leitura direitinho disso. Mas olha só, numa máquina frigorífica, né, existe a aplicação de trabalho externo sobre o sistema, de forma o quê, pessoal? Forçada, né? Isso é muito especial, para que a gente consiga remover justamente o calor da fonte fria e mandar lá para a fonte quente, juntamente com o trabalho que é aplicado ao sistema. Quero que tu grife isso aí, que é a síntese da tua máquina frigorífica, tá bom? E aí, qual é a lei? Obviamente que é a segunda lei, né, pessoal? O que diz a segunda lei? É impossível para uma máquina térmica, sem a ajuda de um agente externo, conduzir calor de um sistema para outro que esteja a uma temperatura maior. Lembra, né, galera? A temperatura flui, ou melhor, o calor flui, o calor flui, o calor flui espontaneamente das regiões de maior para as regiões de menor.
Isto é, espontaneamente o calor flui de uma fonte quente para uma fonte fria, mas a nossa máquina frigorífica faz o contrário, como eu te expliquei, devido ao trabalho aplicado, olha aqui, galerinha, devido ao trabalho aplicado ao sistema. Por quem mesmo? Pelo compressor, revertendo a transferência de calor no sentido contrário, ou seja, da fonte fria para a fonte quente. Bacana? E a nossa expressão da eficiência, hein? Quantidade de calor que vem lá da fonte fria pelo trabalho. Lembra disso? Tá aqui, ó, a equaçãozinha que o professor vai circular para ti. Show, né? Mas ele quer que tu, além de conhecer a equação, calcule a eficiência para essa máquina frigorífica em questão. Vamos lá? Eficiência é Q2 sobre o trabalho. Então, olha lá, eficiência é 200 joules, que vem da fonte fria, 400 do trabalho que entra, portanto, 0,5, 50%. Bom, tá legal? Uma questão aí bem especial sobre eficiência de máquinas térmicas. Além da parte qualitativa, a parte, sim, quantitativa, envolvendo aqui continhas e algebrismos. Tá legal, pessoal? Segunda lei da termodinâmica, então, onde tu tem que saber o rendimento das máquinas térmicas, os métodos de calcular o ciclo de Carnot, os refrigeradores, eficiência, os gráficos de pressão por volume, tudo isso muito cobrado na tua prova do Enem. Bons estudos, foca nisso, tanto a parte teórica quanto a parte prática. Um abraço do Dani.